Oi, oi! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este canal que está começando exatamente hoje. Esse é o primeiro vídeo do nosso canal Ação e Relação e eu já tenho um podcast com o mesmo nome e uma página do Instagram também, onde a gente reflete geralmente sobre o impacto das nossas ações nos nossos relacionamentos. Eu sou a Aline Vilas Boas. Sou psicóloga e especialista em terapia analítico-comportamental e pretendo trazer nesse canal conteúdos diversos sobre comportamentos e relacionamentos. Eu fiquei me perguntando qual seria o tema desse meu primeiro vídeo e aí acabei escolhendo um assunto que tem tudo a ver com a minha fase atual, com o momento que eu estou vivendo. E quero muito compartilhar com vocês algumas reflexões que eu fiz nesse processo. E o tema de hoje é recomeçar. Você está vivendo algum recomeço na sua vida? Algum processo de iniciar novamente alguma coisa que você precisou interromper? Seja lá o que for, um projeto, um trabalho, um relacionamento? Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mas no vídeo de hoje, que é o vídeo de estreia, eu quero falar sobre um tipo de relação diferente. A relação com os nossos projetos. E como é difícil manejar isso no nosso dia a dia, o quanto pode ser frustrante e às vezes até nos fazer desistir de algo que a gente ainda acredita. Por exemplo, eu estava vivenciando um processo de muita frustração com o Instagram, porque eu comecei a perceber que o tipo de conteúdo que eu queria levar não era o tipo de conteúdo que as pessoas queriam assistir. E aí, para atrair a atenção dessas pessoas, eu precisava fazer um outro tipo de conteúdo, ou então em um outro formato. Só que muitas dessas coisas que eu precisava fazer não tinha a ver comigo ou com o que eu acreditava. E aí eu precisei tomar uma decisão, ou pelo menos precisei pensar sobre o que eu estava fazendo. Eu precisei fazer uma pausa e refletir um pouquinho sobre o que eu estava fazendo, se aquilo estava alinhado com o que eu realmente acreditava, se valia a pena fazer de uma forma diferente, adequar o meu conteúdo a um novo formato. E comecei a me questionar: as pessoas que só podem prestar atenção por 3 segundos nos meus vídeos são as pessoas que eu quero realmente ter a atenção? Talvez o meu conteúdo não seja um conteúdo para essas pessoas. E às vezes a gente não encontra a resposta para a nossa pergunta porque a gente não está fazendo a pergunta certa. A criação desse canal vem de um entendimento de que eu não queria fazer conteúdos rasos, nem superficiais, nem gerar gatilhos com chamadas sensacionalistas ou chamadas falsas para prender a atenção das pessoas nos meus vídeos e fazer com que elas assistam um vídeo por 1,5 minutos ou 3 minutos. Eu não queria ter que fazer nenhum malabarismo para prender a atenção de quem não tem tempo disponível para refletir mais profundamente sobre alguma coisa, tempo ou interesse também. Então eu percebi que o que eu estava tentando fazer não estava alinhado com o público que eu estava tentando atingir. Mas tudo isso para dizer que estou num processo de recomeço que demandou uma série de tarefas até chegar nesse ponto. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês nesse vídeo. O ato de recomeçar, ao mesmo tempo que é muito difícil, ele é muito necessário. Ele é difícil porque ele envolve uma série de desafios. Primeiro, o desafio de lidar com o sentimento de frustração, porque o recomeço é, na verdade, uma nova tentativa de iniciar algo que não deu certo ou que a gente precisou interromper por algum motivo. Então, pode vir já de cara um sentimento de frustração e até de medo de um novo fracasso. Como recomeçar alguma coisa, sendo que a primeira vez que eu fiz já não foi tão legal ou precisei mudar a rota? Por exemplo, quando eu estava fazendo esse vídeo, que é o meu primeiro vídeo para o YouTube, eu precisei negociar com a minha mente diversas vezes. Porque o tempo inteiro eu fiquei pensando que o vídeo não ia ficar bom, e realmente não ficou bom em muitos momentos, eu precisei gravar várias vezes e ainda não estou achando bom. Mas eu precisei me aventurar em alguma coisa nova sem saber o resultado dessa coisa. E essa é, sem dúvidas, uma das maiores dificuldades de recomeçar algo. Outra dificuldade pode ser a de lidar com a pressão externa. Hoje a gente vive numa sociedade que valoriza muito o resultado e não valoriza tanto o processo das coisas. Então a gente está acostumado a ver as coisas prontas em um clique. Clique aqui para arrumar a casa. Aí você clica e vê a casa toda arrumada. Ou então, olha só o que nós conquistamos, e você não vê o processo daquela conquista, você só vê o vídeo da conquista.
Então a gente criou uma cultura de só valorizar o resultado e não entender muito bem os processos, não valorizar os processos que levam até esses resultados. A gente tende a se comparar o nosso processo com o de outras pessoas, e isso é muito difícil para quem está tentando recomeçar alguma coisa. E outra dificuldade muito comum está ligada às condições. As condições que a gente tem de tempo, de energia, de recursos para fazer aquilo que a gente quer tanto fazer. Esse também pode ser um limitador importante, que vai estar presente aí nesse processo de finalização de algo, interrupção e recomeço. Então, o primeiro passo para você que está tentando recomeçar alguma coisa é identificar o que não está legal, ou o que não estava legal lá quando você interrompeu. Por que aquilo não estava legal? Por exemplo, na minha situação, eu decidi parar de investir no Instagram, porque o que não estava legal para mim é justamente isso de fazer uma coisa que não está alinhada com os meus valores, com os meus propósitos. Ter que levar algo superficial porque as pessoas querem algo superficial. Mas isso não fazia sentido para mim, então eu resolvi migrar aqui para o YouTube, porque aqui eu consigo esmiuçar um pouco mais as ideias, aprofundar mais em algumas reflexões e até ajudar mais pessoas. Então esse é um passo muito importante, identificar o que é que não está legal, o que é que não está alinhado com o que você acredita, com os seus valores, com os seus propósitos, porque só quando você identifica o que é que não está legal, o que é que não está atendendo ao que você precisa, que você é capaz de pensar estratégias para fazer diferente. Outro ponto muito importante é considerar esse contexto, entender que essa pressão, na verdade, não é uma pressão talvez que esteja partindo de você mesma, mas uma pressão de atender o que as pessoas estão cobrando, a expectativa das pessoas. É muito importante considerar esse contexto para que você consiga se deslocar do contexto e não se misturar a ele. Você consiga entender que algumas coisas não estão sob seu controle. E além disso, aceitar suas próprias condições, que vão ser diferentes das condições de outra pessoa que conseguiu fazer aquilo que você não está conseguindo fazer agora. Então, as suas condições envolvem o seu tempo, a sua energia disponível, envolve os seus recursos disponíveis para fazer aquilo. E respeitar isso também é um ato de cuidado com você. Porque quando você não respeita e tenta fazer algo além do que você está conseguindo fazer naquele momento, você pode acabar se sobrecarregando, se frustrando ainda mais e entrando em sofrimento. Outra coisa muito importante, mas que também é um grande desafio, é aceitar os sentimentos e pensamentos desagradáveis que vão surgir nesse processo. Entendendo que são só pensamentos e que a gente pode agir apesar deles, a gente pode agir diferente do que eles estão dizendo. E ao mesmo tempo aceitar que eles estarão ali, porque não adianta ficar brigando contra esses pensamentos, porque a gente não controla o que a gente pensa e sente, mas a gente pode controlar o que a gente faz. E pense comigo, se você já teve um resultado ruim com algo parecido que você já tentou fazer, faz muito sentido que sua mente esteja ali tentando te convencer de que aquilo vai dar errado de novo e que você esteja sentindo medo ou insegurança. Tudo isso faz muito sentido, é como se fosse uma autoproteção, mas que às vezes pode acabar nos paralisando. Então é importante olhar para isso e aceitar que isso está ali, que existe, mas que não é isso que vai determinar o nosso comportamento. E por último, mas não menos importante, é focar no nosso objetivo, propósito, valor. Porque a gente tem hoje tantas influências, tanta gente dizendo tanta coisa de como a gente deveria ser, do que a gente deveria fazer, que às vezes a gente acaba se distanciando do que faz sentido pra gente. Então, esse momento de fazer uma autorreflexão, fazer uma análise sobre o que é importante para mim, por que eu tô querendo tanto fazer isso? É porque eu realmente quero ou porque alguém disse que eu deveria fazer isso? É muito importante que a gente tenha esse olhar crítico para o que a gente consome enquanto informação, conselho, direcionamento e consiga fazer esse deslocamento do outro para nós mesmos. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado no seu processo de recomeço. E se você chegou até aqui, me conta aqui nos comentários qual tem sido a parte mais difícil de recomeçar. E se você ainda está pensando se deve ou não recomeçar alguma coisa, eu quero te convidar para uma ação essa semana. Revisita aquele seu projeto que está lá bem guardadinho, ou na sua gaveta, ou aqui na sua cabeça, e se pergunta o que te fez parar, o que te fez interromper esse projeto. Quais condições você teria hoje para retomá-lo? Ele ainda é uma possibilidade para você? Tenta olhar para isso de uma forma crítica, ver quais sentimentos ele desperta em você, ver o que ele diz sobre o seu propósito, seus valores,
e aí ver se faz sentido recomeçar isso que você parou. Também te convido a conferir o nosso 10º episódio do podcast Ação e Relação, que fala justamente sobre recomeço. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui o seu like e também compartilha com aquela pessoa que está pensando em recomeçar algo, mas está com aquele medo, com receio, ou precisa de um apoio para pensar melhor sobre isso, tá bom? Um beijo e até o nosso próximo vídeo.